Continuando, pessoal. Essa mudança física aconteceu tanto no aparelho digestivo como na própria arcada dentária, porque eles já não precisavam mais a questão de morder o bicho numa carne crua. Então, a própria arcada dentária foi modificando com o tempo. Até hoje, essa arcada dentária, ela vem modificando, tá? Isso também possibilitou que o homem vivesse por mais tempo, né? Então, essa questão do cozimento da carne, ela possibilitou uma vida mais longa para o homem. Não serviu apenas para a questão gastronômica, né? Para amolecer a carne em si, o fogo. Ele também serve para clarear a noite, e isso possibilita com que eles andem por mais tempo, já que eram nômades, né? Isso também, o fogo também serviu para a questão da união das pessoas, que seria parte de socialização, né? Porque as pessoas se reuniam ao redor do fogo para se proteger, para se aquecer. Isso tudo também tem essa ligação com o fogo. Sem querer, foi a primeira forma de conservação, né? Eles não tinham essa noção de conservação, mas sem querer foi. A gente sabe que uma carne cozida, ela dura muito mais tempo do que uma carne crua. A melhor locomoção, como eu falei para vocês, ajudou muito a espantar os animais. Então, a diferença que eu falei logo agora, o que diferenciava essa criação, o surgimento do fogo, que diferenciava o animal do homem, né? A utilização. Passava o frio, consequentemente, e eles já tinham a noção da questão religiosa, de relacionar o fogo a uma adoração religiosa. A gente também entende que foi o Homo sapiens, surgiu no Paleolítico, mas a gente não fica fixando somente nisso, a gente dá uma fixada na questão gastronômica, tá? A atividade era predatória, eles saíam dali na medida que os alimentos se acabavam, né? Então eles extraíam o máximo da terra e quando ali não obtinha mais retorno, eles mudavam, tá? Como eu falei para vocês, quando eu dei esse início falando da pré-história, mesmo eles virando caçadores, eles continuam se alimentando de raízes, de tubérculos e de grãos, né, de frutos, de tudo que estava ao seu alcance. O mel era muito utilizado nesse momento. A gente só vem falar do açúcar na Idade Média, então esqueça o açúcar nesse primeiro momento, tá? Aqui a gente fala da arte rupestre, né? Essa questão de registro mesmo do dia a dia, através da arte rupestre. Então, os hábitos eles eram registrados nesse momento, nessas pinturas. Já no final do Paleolítico, foi quando as geleiras começaram a derreter, né? Então, a vegetação também começa a modificar, saindo de rasteira para uma vegetação de floresta. O clima começa a se tornar um pouco mais tranquilo, um pouco mais ameno. Isso tudo possibilita que o homem também se desenvolva fisicamente e comece a adquirir novos hábitos, até porque o habitat também começa a modificar, tá? E como eu falei no princípio, também foi um momento chamado de Idade da Pedra, porque eles utilizavam a pedra como uma ferramenta. Quando a gente entra no Neolítico, quando a gente já faz essa menção, quando as coisas começam a modificar, o clima da Terra começa a ter uma questão de estabilidade, de propiciar ao homem que ele não somente precise andar em busca de um alimento, o próprio raciocínio do homem também começa a modificar e a entender que ele não precisa sair daquele lugar, né? Então ele começa a ter noção da agricultura, né? Então ele percebe que se ele planta, se uma fruta, uma semente cai ali,
ela nasce novamente. Então isso começa a fazer com que eles raciocinem que eles não precisam estar o tempo inteiro tendo que se locomover na medida que eles acabam ali o consumo do alimento, do que é que seja, né? Então essa questão do entender que aquela terra é fértil faz com que eles passem de nômades para sedentários. Então eles começam a ter uma noção de estabilidade naquele lugar, tá? E aí eles começam a cultivar as plantas, né? Eles começam a domesticar os animais e eles começam a entender que eles precisam controlar o seu próprio abastecimento, né? Então, essa questão não é somente, fixei aqui, vou plantar e vou colher. Não é somente isso. Eles começaram a ter noção de que eles precisavam fazer tudo isso, que eles não precisavam mais se locomover na medida que a sua comida ali acabasse, mas eles também precisavam ter noções de controle de abastecimento, né? De que eles precisavam saber o que estava sendo plantado, o que estava sendo caçado, né? Para saber se ia ter condições de perdurar aquilo ali por tanto tempo, tá? Eles também começaram a se valer das cheias dos rios, e aí eles começaram também a ter uma noção de irrigação, de que muitas vezes era da água que eles iam precisar para aquela plantação, e que nem sempre ia ter chuva, né? Então eles começaram a entender que quanto mais próximo dos rios eles se fixassem, mais fácil seria a sobrevivência, né? A domesticação de animais também começou a ter, eles começaram também a ter noção que na medida que eles iam caçar, muitas vezes eles encontravam os filhotes desses bichos. Então, na grande maioria, eles traziam esses filhotes para domesticar, né? E aí, essa domesticação poderia servir de várias formas. Poderia ser uma domesticação para um futuro abate, né? Para não ter que sair à caça, ou dependendo da espécie, dependendo do sexo do animal, esse animal também serviria de outros tipos de alimento, como era o caso do leite, né? Então eles começaram a ver que eles também poderiam se alimentar do leite, caso o animal fosse uma fêmea e fosse um mamífero, né? De uma forma lenta, a gente precisa entender que esse leite, posteriormente, começa a gerar outros tipos de produtos que seriam os derivados. Mas isso não é uma coisa imediata, tá? Isso é uma coisa gradativa que veio na medida que eles também começaram a ir em busca de outros tipos de alimentação. Lembrando que muitos derivados de leite, quando a gente vai ver a história, acontecem de uma forma sem querer, tá? Então, a gente precisa entender que isso é de uma forma lenta, que isso não foi do dia para noite. O leite a gente pode fazer um derivado. Não, tá? Não é bem assim, tá? Mas a gente entende que isso ocorreu. Outra coisa que ocorreu na questão do Neolítico, que precisa ficar bem fechadinho, é a questão da divisão do trabalho entre homens e mulheres, tá? Não é uma questão machista, mas a gente precisa entender que o trabalho ficava sendo dividido entre os homens e as mulheres. Os homens normalmente faziam a questão da caça, da pesca, né, a criação de animais, a preservação do próprio grupo. E as mulheres tinham outras funções. Desculpa. Normalmente as mulheres criavam seus filhos, elas plantavam, elas colhiam, elas preparavam os alimentos, né? E tinha muito isso. A gente não pode entender aqui como uma questão machista, até porque nesse momento, no começo da humanidade, eles tinham um respeito muito grande pela terra em si, né? Porque eles acreditavam que a terra era um meio de subsistência deles, e era, né? Mas eles acreditavam que eles tinham respeito por aquilo que oferecia o alimento a eles. E como a terra era algo que reproduzia, eles faziam uma analogia ao sexo feminino por reproduzir.
Então existia um respeito aí pelas mulheres, pelo fêmea, tá? Então, quando a gente fala da divisão de trabalho entre homem e mulher, é nesse sentido. É também por uma questão biológica e a gente entender que, por exemplo, o homem tem uma força física maior do que a mulher, tá? Então, a divisão é basicamente nesse sentido. Então, vamos fazer vamos recapitular. Existiu o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico vem antes do Neolítico. O Neolítico, novo, então vem depois, tá? O Paleolítico acontece exatamente nessa origem, na evolução do homem física, na mudança do homem no sentido de ser herbívoro para ser carnívoro, na questão da nova estrutura física do homem, e isso tudo possibilitando que ele descobrisse novas formas de se alimentar. O surgimento do fogo, que também terminou trazendo muitas vantagens para a questão gastronômica, tá? Para a questão do desenvolvimento físico também. Primeira forma de conservação, tá? Mudou a mastigação por causa da própria textura. Isso possibilitou que o homem vivesse mais. Quando chega no Neolítico, que chega uma questão onde eles tinham uma consciência maior de se fixar na terra, de não ter que sair, isso tudo também possibilita que eles sobrevivam mais, porque aí eles começam a criar também uma noção de uma aldeia, né? Então eles começam a ter a questão de aldeias, de cidades, começa a surgir a partir disso, a partir do momento que eles se fixam na terra, a partir do momento que eles veem a possibilidade de não estar se desenvolvendo, a mudança da terra no sentido climático, no sentido de vegetação, também possibilita com que eles se fixem na terra, né? A questão de trazer o bicho para perto dele, para que ele domine o bicho, né? Tanto de alimento como de domesticação mesmo, de própria segurança, tá? Isso tudo faz essa diferença do Paleolítico e do Neolítico. A gente vai ver que na pré-história também existe, isso do final da pré-história para o começo da Idade Antiga, a questão da Idade dos Metais. Isso foi mais no final do Neolítico que houve o descobrimento dos metais. A gente vai continuar falando disso quando a gente começar a falar de Idade Antiga, tá? E essa questão do descobrimento dos metais possibilitou, voltado para a gastronomia, a criação de fornos para assar comida, principalmente os pães, que a gente vai ver que tem uma relação muito grande e muito antiga. Tanto é que a gente fala do trigo como um ingrediente-chave, que já era consumido na pré-história, tá? Então a gente fala da criação desses fornos a partir do surgimento dos metais. E aí a gente começa também a entender que a partir do momento que começam a surgir novas possibilidades, começam a surgir novos alimentos. E esses alimentos começam a ser trocados. Trocados por quem? Porque, na verdade, quando a gente fala da pré-história, existiam vários bandos na pré-história, né? E aí, consequentemente, na medida que a evolução vai acontecendo, acontece de uma forma geral, tá? E aí, quando eles começam a se fixar e a criar essas aldeias e essas comunidades, eles também começam a trocar seus alimentos. E a partir disso a gente começa a ter noção de comércio, tá? Claro que não é um comércio como hoje, mas é uma troca. E aí, a partir dessa evolução comercial, também começa a existir uma questão de se enriquecer, de sair daquelas aldeias, daquelas comunidades, e as coisas começam a ter uma proporção muito maior. Então, essas aldeias começam a virar coisas imensas, como cidades e futuramente estados, né? E aí começa a criar feiras, vilas, e essas trocas comerciais começam a fazer parte da questão também da subsistência desses locais, tá? Quando a gente chega no estado e a gente chega num âmbito maior, a gente começa a entender que essas vilas, que essas aldeias já não se desenvolviam de uma forma igualitária. Então, a desigualdade social começa a existir. E na medida que a desigualdade social começa a existir, precisa existir algo que comande isso, né? Então, o Estado começa a precisar de alguém para governar
esse descontrole social, tá? E aí é quando a gente começa, a partir dos costumes, algumas leis começam a surgir, tá? Então a gente vai ter essa noção a partir dos metais, do surgimento dos metais e consequentemente do comércio de produtos e consequentemente do aumento de aldeias para cidades, para estados, e aí o que é meu já não tem mais um bem coletivo, né, já começa a ser meu e da minha família, e aí por diante a gente começa também a ter uma noção de uma propriedade privada, de herança, coisas que até hoje perduram, tá? E a gente começa a ver que cada história vai vir de uma cultura diferente e de uma formação de lei diferente. Tanto é que hoje, quando a gente fala de um mundo globalizado, que a gente fala de países diferentes, cada país vai oferecer uma lei diferente, porque cada país tem uma cultura diferente, uma história diferente, né? Então, vamos fazer uma volta aí às coisas que a gente já viu. A gente viu a diferença do Paleolítico e do Neolítico, que seria o início da pré-história até o final da pré-história, que a gente também precisa entender que quando a gente fala do final de uma era para o começo da outra, normalmente isso se mescla, tá? A gente não consegue determinar que um dia, hoje é pré-história, amanhã já é Idade Antiga. Na verdade, isso é uma evolução, tá? E a evolução se deu exatamente nesse finzinho do Neolítico, depois de toda uma nova estruturação no sentido físico, no sentido social do ser humano, tá? Começa a existir a questão da idade dos metais e que entra a produção de novas possibilidades de criação de alimentos. E aí isso tudo também começa a gerar o comércio, a troca e aí o aumento, né, da questão social, né, e aí passa de uma coisa pequena que todo mundo tinha um domínio, que tudo era de todo mundo, começa isso a ter uma proporção muito maior. E na medida que as coisas começam a crescer, elas começam a pedir que alguém comece a gerir isso, para que tudo que se excede não seja de uma forma também tão desproporcional. Porque o Estado, ele tem até hoje, ele age nesse sentido, né, para que a desigualdade social não seja tão desigual, né? Isso daí, hoje em dia, a gente depende de outras coisas, né? De oportunidade, de educação, de outras coisas. Mas a gente precisa entender que isso foi um começo, existiu um começo, tá? E o que é que isso tem a ver com gastronomia? Muita coisa, né? Porque quando a gente começar a falar da Idade Antiga, a gente começa a ver exatamente esse ponto de partida da Idade dos Metais, que ele se funde no fim da idade da pré-história e no começo da Idade Antiga, tá? Então, a gente precisa entender que o fim dessa era para o começo da outra foi exatamente esse surgimento dos metais, o surgimento de uma nova possibilidade de alimentação, pelo menos de produzir o alimento, né? Essa questão comercial, né, da criação do comércio, surgimento do comércio, o aumento das aldeias, né, a quantidade de pessoas que começaram a necessitar de outras coisas, e isso tudo vai possibilitando uma evolução histórica, uma evolução do homem e uma evolução gastronômica também, tá? Então, nossa próxima aula vai ser Idade Antiga, então a gente vai conhecer um novo ponto de vista da gastronomia e da evolução histórica da gastronomia. Eu espero que tenham aproveitado essa aula. Como eu falei na live que eu fiz ontem, eu espero que vocês anotem as suas dúvidas para a gente tirar na hora mais oportuna. Eu fiz 3 vídeos porque meu celular deu algum problema, então terminou cortando meus vídeos e eu tive que parar, mas eu vou tentar nos próximos vídeos fazer de uma forma única, tá? A gente vai se acertando, pessoal. Como eu falei, isso é só um momento. A gente precisa
se adequar ao momento para que ninguém saia perdendo, tá? Eu espero que todos estejam bem, que a família de vocês também estejam bem e seguros, tá? Vamos ter fé que isso tudo vai passar o mais rápido possível, vamos fazer a nossa parte. Eu vou tentar mandar outros materiais para vocês, para que vocês estudem, para que de uma certa forma engrandeça essa questão da história da gastronomia. Vamos se comunicando, mandem e-mails para mim, tirando dúvidas, né, com sugestões de qualquer coisa, e a gente vai trocando essa ideia, tá? Eu também vou mandar esse e-mail, eu vou botar nas plataformas que tiver que colocar. Qualquer dificuldade, vocês me falem para o representante. Eu estou em contato direto com os representantes. Não deixem para depois. Muita gente está em casa. Vamos, em algum momento, ter outro tipo de informação. É muito boa informação de tudo que está acontecendo no mundo hoje. Mas vamos hoje falar sobre gastronomia. Falar coisas divertidas, coisas boas. Falar da nossa evolução. Falar do nosso curso, tá? Vamos se permitir um pouquinho, que seja 1 horinha, 2 horinhas, sair desse turbilhão de informações difíceis que a gente vem passando, tá bom? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, né? Passei batom de novo. A gente vai se ver. Cada dia eu vou estar com um batom diferente. E aí a gente vai se falando, tá bom? Beijo. Estudem. Façam de você a sua parte, que a gente vai fazendo a nossa, né? E no final, quando tudo se encontrar novamente, vai estar bem encaixadinho. Tá certo? Beijo grande. Fiquem com Deus. Lavem as mãos, viu? E é isso aí. Na torcida para que tudo passe rápido. Beijo, tchau.